O caminhoneiro surpreendeu a filha e descobriu um segredo que mudou sua vida na estrada. Valdomiro Duarte, um caminhoneiro aposentado de barba grisalha e olhar cansado, sempre foi conhecido como um pai exemplar. Durante 26 anos, ele viveu na boleia, cruzando estradas, enfrentando tempestades, noites em claro e o medo constante do desconhecido. Tudo para garantir o sustento da família. Seu maior orgulho? Fernanda, sua filha de sorriso aberto, a razão de cada curva, cada quilômetro rodado. Mas uma simples viagem que começou igual a tantas outras, terminou em um desastre, que dilacerou tudo ao redor e dentro dele. Era uma madrugada fria, a neblina densa encobrindo as luzes amarelas da rodovia. Valdomiro seguia firme, quando de repente, o som seco do impacto, o estalo brutal da batida. O caminhão capotou e o silêncio virou gritos de socorro, medo cravado no peito, o gosto amargo do desespero na boca. No hospital, entre máquinas que apitavam e médicos correndo, Valdomiro ouviu algo. Fernanda não era sua filha biológica. Ela fora fruto de uma traição da esposa, Rita. A notícia caiu como um raio. A esposa, a mulher que jurara amor eterno, escondia uma mentira que derrubava toda aquela vida construída em cima de dedicação, trabalho e amor. A ficha demorou a cair. Ele sentiu o chão desaparecer, um nó formando na garganta, feito tempestade que não passava. Os olhos de Valdomiro ardiam, as mãos tremiam. Cada lembrança, cada riso compartilhado, agora carregava o peso da dúvida e da raiva. A mulher que ele amava traiu, e ele carregou o fardo da paternidade como se fosse um prêmio. Mas tudo era ilusão. Ele passou noites em claro, remexendo no passado, buscando respostas que não queriam vir. O coração ferido num turbilhão de dor e mágoa quase derreteu o vínculo que tinha com Fernanda. Ela parecia ser a única âncora, o único pedaço de chão seguro. Quando finalmente encarou a filha, ela, com voz trêmula, disse algo que explodiu na cabeça de Valdomiro. Pai, não importa de quem eu sou, o que vale é o que construímos juntos. Eu sou sua filha porque você me criou, me amou. Sangue não define a família. Aquele foi um estalo, um farol no meio da neblina. Mas as dúvidas ainda não se dissiparam. Pouco depois, Valdomiro descobriu segredos obscuros do passado de Rita. Coisas que mexeram ainda mais com sua cabeça. Intrigas, mentiras que iam muito além da traição. E, num golpe inesperado, seu próprio passado começou a ressurgir, trazendo à tona mistérios que ele jamais imaginara existir. O velho caminhoneiro viu seu mundo desmoronar de novo, agora por dentro. Inseguro, com o coração na balança, precisou repensar o que era ser pai, o que era amor de verdade. Porque a família, ele começou a entender, talvez não fosse só uma questão de sangue ou de traições reveladas. No meio dessa tempestade, diante de uma decisão que poderia custar tudo o que restava, Valdomiro ficou. A hesitação tomou conta, e o silêncio gritou alto. Seguirá o caminho da dor e do rancor? Ou abrirá o peito para o perdão, a reconciliação, com Fernanda, com Rita, consigo mesmo? A estrada estava aberta, e ele ali, no meio do nada, perdido entre o passado e o futuro, entre o ódio e o amor. O que escolheria? A resposta parecia distante, escondida sob uma neblina escura e cheia de perguntas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valdomiro estava perdido, parado na estrada da vida, com o coração dividido entre a dor e o amor.
Ele olhou para Fernanda, tentando processar o que acabara de ouvir. Aquelas palavras dela reverberavam em sua mente. Sangue não define a família. Mas e se tudo aquilo não fosse verdade? E se a realidade fosse ainda mais cruel? Uma buzina estrondou ao fundo, quebrando o silêncio inquieto. Valdomiro sentiu um frio na barriga. Ele se virou e, naquele instante, viu uma figura conhecida se aproximando. Era Rita, sua esposa. Seus olhos estavam mais inchados que o normal, e ela parecia angustiada. O coração de Valdomiro disparou. O que ela estava fazendo ali? Ele esperava que ela estivesse cuidando da casa, não ali, no meio do seu tormento. Valdomiro! Ela gritou, a voz tremendo. Ele se sentiu paralisado. Precisamos conversar. A tensão era palpável. Fernanda, percebendo a tensão, olhou para o pai e para a mãe, sem saber o que fazer. Um nó formou-se na garganta de Valdomiro. Ele sabia que tinha que ouvir Rita, mas as emoções misturadas o sufocavam. O que você quer? Ele questionou, a voz embargada de emoção. Rita deu um passo à frente. Eu sinto muito. Eu precisava te contar. É sobre Fernanda. Valdomiro prendeu a respiração. O que mais havia para contar? O tempo parecia se arrastar. Eu não fui fiel, ela começou, com a voz quase inaudível. E Fernanda, ela não é apenas fruto de uma traição. Ela é sua verdadeira filha, mas não do jeito que você imagina. O mundo de Valdomiro se desfez ao ouvir aquelas palavras. Ela continuou, gaguejando. No meu passado, antes de te conhecer, eu tive um relacionamento. E Fernanda, seu verdadeiro pai, ele é um homem perigoso. Aquilo foi um golpe devastador, um soco no estômago. Valdomiro desejou que o chão se abrisse e o engolisse. Ele piscou, tentando entender. O que você está dizendo? Ele perguntou a voz baixa. O coração batia acelerado, como se quisesse escapar do peito. A verdade é que o cara que é pai da Fernanda, o verdadeiro, aquele que não conhecemos, ele está preso. Eu o conheci antes de te conhecer. Ele fez parte da minha vida, e eu nunca contei a você. Acha que podia esconder para sempre, mas não consigo mais. Valdomiro ficou sem palavras, sem ar. O que era aquele pesadelo? Ele olhou para Fernanda, que aguardava, confusa, sem entender a gravidade do que estava por vir. Deixa, mãe. Fernanda gritou, a voz quase um lamento. Não é verdade. Você não pode estar falando sério. Rita tinha lágrimas nos olhos. Eu sei que é difícil, mas o passado sempre vem à tona, querida. E eu só queria que você soubesse que sempre te amei, independente de tudo. Valdomiro se virou, o rosto queimando. Todas aquelas lembranças perderam o sentido. Que mulher era Rita, afinal? Queria protegê-los ou apenas esconder seus segredos? E antes que pudesse processar tudo, o barulho de sirenes cortou o ar pesado, se aproximando. Ele olhou para a estrada, sentindo que algo ainda pior estava por vir. Quando olhou de volta, Rita parecia mais pálida do que nunca. Eles estão aqui, ela sussurrou, apavorada. Valdomiro sentiu seu coração parar. As sirenes aumentavam. O que estava acontecendo? Eles tinham alguma relação com o passado obscuro de Rita? Agora, a estrada não era apenas um caminho incerto, mas uma trilha de perigos à solta, sombras do passado ameaçando arrastá-los para um abismo mais profundo. O que ele faria agora? A resposta estava agarrada ao momento, entre a verdade que custava aceitar e os segredos que pareciam nunca ter fim. Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora. A realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado. E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso, Rita? As palavras saíram entrecortadas, como se um peso enorme estivesse pressionando sua garganta. A confusão não era apenas sobre Fernanda, era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram e os laços que pareciam se desfazer na sua frente.
Valdomiro, você precisa entender. Rita começou, mas não conseguiu continuar. A angústia tornava sua voz um fio de esperança. Quase um lamento. O barulho da sirene se tornou ensurdecedor, fazendo Valdomiro sentir que o tempo estava escorrendo pelas mãos. As emoções fervilhavam, o medo e a raiva se entrelaçando. E quanto mais ele escutava Raimundo, mais embaraçada estava a situação. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda, Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última. Ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora ele pode ter saído da cadeia. Valdomiro sentiu um frio correr pelas veias. O que estava ouvindo era como um pesadelo se transformando em realidade. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo desmoronavam diante dele. Mas antes que qualquer um pudesse processar isso, uma caminhonete parou abruptamente na beira da estrada. A porta se abriu com um baque, e um homem alto e robusto saiu, a expressão sombria. Os olhos escuros dele brilhavam com uma fúria que fez Valdomiro parar. A figura não era estranha, e a lembrança invadiu sua mente como um relâmpago. Era o homem que Rita mencionara, um homem do passado dela. "Rita!" o homem gritou, engrossando a voz com um tom ameaçador. As palavras escapavam como um aviso sombrio. "Você não pode fugir de mim." Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. Ele podia sentir o medo crescendo, um nó na garganta se formando novamente. Fernanda olhou para o pai. O coração dela também batia frenético. Aquela revelação sobre sua origem estava em jogo, exposta a uma verdade mais devastadora do que eles poderiam imaginar. Aquela figura que agora se aproximava era consequência de uma história mal resolvida. Quem era ele para Fernanda? O que ele queria? Valdomiro estava preso entre a necessidade de proteger sua filha e o desejo de entender aquele passado que parecia não ter fim. "Você não devia ter trazido a criança aqui." O homem gritou novamente, a raiva contida transbordando. O ar parecia azedar e a tensão cortava como uma faca. Valdomiro sentiu uma onda de protetiva sobre Fernanda, interpondo-se entre eles. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafia, a voz ressoando com um misto de bravura e dúvida. "O que você quer com a minha família?" Rita, tomada pelo pânico, balançou a cabeça. "Valdomiro, ele não deveria estar aqui." O homem então levantou a mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo ainda mais chocante. "A verdade, Valdomiro, é mais pesada do que você imagina. E se você soubesse quem eu realmente sou, não seria apenas sua filha em perigo, mas tudo o que você sempre acreditou também." E antes que pudesse entender o que estava prestes a dizer, um tiro cortou o ar, um estalo agudo que interrompeu tudo. O impacto foi devastador. O chão pareceu tremer e Valdomiro sentiu o mundo se fechar ao seu redor. As sirenes agora misturavam-se ao grito de espanto, e algo dentro dele simplesmente quebrou. Ele olhou diretamente para Fernanda, seu rosto pálido e aterrorizado. Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora. A realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado. E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. "O que você quer dizer com isso, Rita?" As palavras saíram entrecortadas, como se um peso enorme estivesse pressionando sua garganta. A confusão não era apenas sobre Fernanda, era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram e os laços que pareciam se desfazer na sua frente. "Valdomiro, você precisa entender." Rita começou, mas não conseguiu continuar. A angústia tornava sua voz um fio de esperança, quase um lamento. O barulho da sirene se tornou ensurdecedor.
fazendo Valdomiro sentir as emoções fervilhavam, o medo e a raiva se entrelaçando. E quanto mais ele escutava Rita, mais embaraçada estava a situação. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda. Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última. Ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora ele pode ter saído da cadeia. Valdomiro sentiu um frio correr pelas veias. O que estava ouvindo era como um pesadelo se transformando em realidade. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo desmoronavam diante dele. Os olhos escuros dele brilhavam com uma fúria que fez Valdomiro parar. A figura não era estranha, e a lembrança invadiu sua mente como um relâmpago. Era o homem que Rita mencionara, um homem do passado dela. "Rita!" o homem gritou, engrossando a voz com um tom ameaçador. As palavras escapavam como um aviso sombrio. "Você não pode fugir de mim!" Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. Ele podia sentir o medo crescendo, um nó na garganta se formando novamente. Fernanda olhou para o pai. O coração dela também batia frenético. Aquela revelação sobre sua origem estava em jogo, exposta a uma verdade mais devastadora do que eles poderiam imaginar. Aquela figura que agora se aproximava era a consequência de uma história mal resolvida. Quem era ele para Fernanda? O que ele queria? Valdomiro estava preso entre a necessidade de proteger sua filha e o desejo de entender aquele passado que parecia não ter fim. "Você não devia ter trazido a criança aqui." O homem gritou novamente, a raiva contida transbordando. O ar parecia azedar e a tensão cortava como uma faca. Valdomiro sentiu uma onda de protetiva sobre Fernanda, interpondo-se entre eles. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafiou, a voz ressoando com um misto de bravura e dúvida. "O que você quer com a minha família?" Rita, tomada pelo pânico, balançou a cabeça. "Valdomiro, ele não deveria estar aqui." O homem então levantou a mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo ainda mais chocante. "A verdade, Valdomiro, é mais pesada do que você imagina. E se você soubesse quem eu realmente sou, não seria apenas sua filha em perigo, mas tudo o que você sempre acreditou também." E antes que pudesse entender o que estava prestes a dizer, um tiro cortou o ar, um estalo agudo que interrompeu tudo. O impacto foi devastador. O chão pareceu tremer, e Valdomiro sentiu o mundo se fechar ao seu redor. As sirenes agora misturavam-se ao grito de espanto, e algo dentro dele simplesmente quebrou. Ele olhou diretamente para Fernanda, seu rosto pálido e aterrorizado, e tudo que ele quis proteger estava agora à beira do colapso. Uma nova revelação, um novo rosto, uma nova dor, e o que mais poderia ocorrer? O que ele faria agora, no meio desse caos, enquanto a verdade ainda se escondia na névoa pesada que caiu sobre eles? A vida mudaria para sempre, e o peso daqui... Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora. A realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado. E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. "O que você quer dizer com isso, Rita?" As palavras saíram entrecortadas, como se um peso enorme estivesse pressionando sua garganta. A confusão não era apenas sobre Fernanda, era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram e os laços que pareciam se desfazer na sua frente. "Valdomiro, você precisa entender." Rita começou, mas não conseguiu continuar. A angústia tornava sua voz um fio de esperança, quase um lamento. O barulho das sirenes se tornou ensurdecedor, fazendo Valdomiro sentir que o tempo estava escorrendo pelas mãos. As emoções fervilhavam, o medo e a raiva se entrelaçando, e quanto mais ele escutava Rita,
mais embaraçada estava a situação. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda, Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última. Ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora, ele pode ter saído da cadeia. Valdomiro sentiu um frio correr pelas veias. O que estava ouvindo era como um pesadelo se transformando em realidade. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo desmoronavam diante dele. Mas antes que qualquer um pudesse processar isso, uma caminhonete parou abruptamente na beira da estrada. A porta se abriu com um baque, e um homem alto e robusto saiu, a expressão sombria. Os olhos escuros dele brilhavam com uma fúria que fez Valdomiro parar. A figura não era estranha, e a lembrança invadiu sua mente como um relâmpago. Era o homem que Rita mencionara, um homem do passado dela. "Rita!" O homem gritou, engrossando a voz com um tom ameaçador. As palavras escapavam como um aviso sombrio. "Você não pode fugir de mim." Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. Ele podia sentir o medo crescendo, um nó na garganta se formando novamente. Fernanda olhou para o pai. O coração dela também batia frenético. Aquela revelação sobre sua origem estava em jogo, exposta a uma verdade mais devastadora do que eles poderiam imaginar. "Você não devia ter trazido a criança aqui", o homem gritou novamente, a raiva contida transbordando. O ar parecia azedar, e a tensão cortava como uma faca. Valdomiro sentiu uma onda de protetiva sobre Fernanda, interpondo-se entre eles. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafiou, a voz ressoando com um misto de bravura e dúvida. "O que você quer com a minha família?" Rita, tomada pelo pânico, balançou a cabeça. "Valdomiro, ele não deveria estar aqui." O homem então levantou a mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo ainda mais chocante. "A verdade, Valdomiro, é mais pesada do que você imagina. E se você soubesse quem eu realmente sou, não seria apenas sua filha em perigo, mas tudo que você sempre acreditou também." E antes que pudesse entender o que estava prestes a dizer, um tiro cortou o ar, um estalo agudo que interrompeu tudo. O impacto foi devastador, o chão pareceu tremer, e Valdomiro sentiu o mundo se fechar ao seu redor. As sirenes agora misturavam-se ao grito de espanto, e algo dentro dele simplesmente quebrou. Ele olhou diretamente para Fernanda, seu rosto pálido e aterrorizado, e tudo o que ele quis proteger estava agora à beira do colapso. Uma nova revelação, um novo rosto, uma nova dor. E o que mais poderia ocorrer? Mas antes que a cena se desenrolasse mais, outro grito ecoou ao longe. Mas não era um grito comum. Era de alguém conhecido. No meio do turbilhão, Valdomiro virou a cabeça e viu uma figura familiar chegando. Uma mulher que ele nunca pensou que veria ali, naquele momento sombrio. Era sua mãe, Maria, que havia falecido anos atrás. Ela estava ali, com uma expressão de dor e urgência, estendendo a mão em direção a ele, cheia de emoção. O que estava um misto de assombro e confusão tomou conta dele. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? A vida parecia reescrevendo suas regras em tempo real, e a única certeza que restava era que tudo o que ele conhecia podia desmoronar a qualquer momento. Mas e a verdade que ainda está por vir? Valdomiro se perguntava, enquanto o caos ao seu redor se desdobrava como um filme em câmera lenta. O passado e o presente colidindo de forma impossível. O que mais estava para ser revelado? Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora, a realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado.
E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso, Rita? As palavras saíram entrecortadas, como se um P. A confusão não era apenas sobre Fernanda. Era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram e os laços que pareciam se desfazer na sua frente. Valdomiro, você precisa entender. Rita começou, mas não conseguiu continuar. A angústia tornava sua voz um fio de esperança, quase um lamento. O barulho das sirenes se tornou ensurdecedor, fazendo Valdomiro sentir que o tempo estava escorrendo pelas mãos. As emoções fervilhavam, o medo e a raiva se entrelaçando. E, quanto mais ele escutava a Rita, mais embaraçada estava a situação. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda, Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última, ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora, ele pode ter saído da cadeia. Valdomiro sentiu um frio correr pelas veias. O que estava ouvindo era como um pesadelo se transformando em realidade. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo desmoronavam diante dele. Mas antes que qualquer um pudesse processar isso, uma caminhonete parou abruptamente na beira da estrada. A porta se abriu com um baque e um homem alto e robusto saiu, a expressão sombria. Os olhos escuros dele brilhavam com uma fúria que fez Valdomiro parar. Aquela figura não era estranha. Uma lembrança invadiu sua mente como um relâmpago. Era o homem que Rita mencionara, um homem do passado dela. "Rita!" o homem gritou, engrossando a voz com um tom ameaçador. As palavras escapavam como um aviso sombrio. "Você não pode fugir de mim." Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. Ele podia sentir o medo crescendo, um nó na garganta se formando novamente. Fernanda olhou para o pai, o coração dela batia frenético. Aquela revelação sobre sua origem estava em jogo, exposta a uma verdade mais devastadora do que jamais imaginaram. "Você não devia ter trazido a criança aqui." O homem gritou novamente, a raiva contida transbordando. O ar parecia azedar e a tensão cortava como uma faca. Valdomiro sentiu uma onda protetiva sobre Fernanda, interpondo-se entre eles. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafiou, a voz ressoando com um misto de bravura e dúvida. "O que você quer com a minha família?" Rita, tomada pelo pânico, balançou a cabeça. "Valdomiro, ele não deveria estar aqui." O homem então levantou a mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo ainda mais chocante. "A verdade, Valdomiro, é mais pesada do que você imagina. E se você soubesse quem eu realmente sou, não seria apenas sua filha em perigo, mas tudo o que você sempre acreditou também." E antes que pudesse entender o que estava prestes a dizer, um tiro cortou o ar, um estalo agudo que interrompeu tudo. O cheiro da pólvora invadiu o ambiente, e Valdomiro sentiu o mundo se fechar ao seu redor. Ele olhou diretamente para Fernanda, seu rosto pálido e aterrorizado, e tudo o que ele quis proteger estava agora à beira do colapso. Mas o impacto do tiro não foi dirigido a alguém entre eles. Um dos homens que estava com o tal pai verdadeiro de Fernanda caíra. Um grito de dor irrompeu do peito dele, e na confusão, a verdadeira identidade do homem, revelada por Rita, ficou tão clara quanto a luz do dia. Ele não era apenas um passado sombrio. Ele era um investigador disfarçado que estava trabalhando secretamente para proteger Fernanda de uma rede criminosa que a cercava. A revelação atingiu Valdomiro como um golpe. Ele olhou para Rita, tentando processar as novas informações. A cada segundo, a mente dele girava, questionando suas decisões e tudo o que sabia. Um nó se formou na garganta, e a tensão no ar aumentou. Então, como se em resposta à descoberta, a caminhonete se transformou em um campo de batalha, com mais homens surgindo, armados e prontos para a luta. Valdomiro estava em choque.
Ele tinha que proteger Fernanda, mas, ao mesmo tempo, a imagem do homem, que agora se revelava como um defensor, se sobrepunha à fúria que ele sentia por Rita e seu próprio passado mal resolvido. O que mais existia escondido nas sombras? E então, entre a correria e o barulho ensurdecedor, uma sombra se projetou sobre tudo. Uma voz familiar ecoou. Era a avó de Valdomiro, a mesma que ele pensa. Ela estava ali, de pé, com uma expressão que misturava dor e raiva. Valdomiro! Ela gritou, e a tensão aumentou ainda mais. Chegou a hora de você descobrir toda a verdade. O mundo de Valdomiro começou a desmoronar mais uma vez. Aquelas palavras giravam na cabeça dele como um redemoinho. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? O que essa nova revelação significava para a vida de Fernanda? Ele estava prestes a entrar em um abismo de verdades que poderia mudar tudo. Quando tudo o que acreditava estava por um fio, a única certeza que estava era que nem tudo acabaria bem. Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora. A realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para a Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado. E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso, Rita? As palavras saíram entrecortadas, como se um peso enorme estivesse pressionando sua garganta. A confusão não era apenas sobre Fernanda, era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram, sobre laços que pareciam se desfazer na sua frente. Valdomiro, você precisa entender, Rita começou, mas suas palavras se perderam em meio à angústia. O barulho da sirene se tornou ensurdecedor, e Valdomiro sentiu que o tempo estava escorrendo pelas mãos. A cada segundo, o medo e a raiva cresciam dentro dele. E quanto mais ele escutava a Rita, mais embaraçada estava a situação. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda, Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última. Ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora ele pode ter saído da cadeia. Valdomiro congelou. O chão parecia se abrir sob seus pés. A dúvida o atormentava. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo davam sinais de que iam desmoronar. E numa fração de segundo, uma caminhonete parou bruscamente na beira da estrada. A porta se abriu com um baque, e um homem alto e robusto saiu, o rosto marcado pelo ódio. Valdomiro reconheceu aquele olhar sombrio. Era o homem que Rita mencionara. Um homem do passado dela. Rita, ele gritou, engrossando a voz e mirando diretamente para ela. Você não pode fugir de mim. Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. O que ele queria era proteger Fernanda, mas não sabia como. Ela olhava para o pai, o rosto refletindo um medo profundo. Tudo o que Valdomiro queria era mantê-la longe de problemas, mas a verdade parecia estar à sua porta. O que você vai fazer? Valdomiro desafiou, tentando manter a bravura. O que você quer com a minha família? Mas então, em meio à tensão, alguém atrás do homem chamou. Era um agente da lei. A polícia tinha chegado. Entre gritos e sirenes, Valdomiro se sentiu um pouco aliviado. Mas esse alívio durou pouco. Aquele homem parecia mais interessado em Rita do que em qualquer outra coisa. Você nunca me contou a verdade, o homem gritou, aproximando-se dela. Você acha que eu não sei quem você realmente é? Valdomiro se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que ele estava ouvindo? Rita não era apenas uma mulher comum. Era alguém envolvido em coisas aterradoras que poderiam estourar como um balão. Ele olhou para Fernanda, buscando seu olhar, desesperado por uma resposta. E como se tudo isso não fosse o bastante, uma voz familiar soou nas alturas. Era a avó de Valdomiro,
Maria, que ele pensava estar morta. Ela estava ali, pálida, mas viva, chegando como um fantasma em meio à tempestade. "Valdomiro!" gritou ela, o tom carregado de urgência. Ele não podia acreditar. O que ela estava fazendo aqui? Como isso era possível? Era como se tudo estivesse conspirando contra ele. Os olhos de Valdomiro saltaram entre a avó e a mãe de Fernanda, na expectativa de algo que não fazia sentido. "Como você pode estar aqui?" a mente dele gritou. E nesse momento, ao olhar bem nos olhos da avó, algo se acendeu. "A verdade, meu filho." Maria começou, mas logo foi interrompida. "Não, não faça isso." Rita bradou em um estado de pânico. "Você não pode revelar nada agora." Valdomiro olhou para a avó, com uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que ela traria luz sobre os segredos que assombravam sua família. Mas antes que pudesse perguntar, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Instantaneamente, tudo ao redor dele se transformou em caos. Gente gritando, fumaça subindo, o brilho do fogo refletindo os rostos aterrorizados. No meio da confusão, Valdomiro viu o rosto de Rita mudar. Não era mais medo, mas determinação. O que mais ela estava escondendo? Que verdade estava prestes a vir à tona? E no meio daquela explosão de emoções e eventos, Valdomiro teve certeza. A história estava longe de acabar. A única certeza que tinha era que tudo o que acreditava conhecer poderia ser destruído em um instante. O futuro estava prestes a mudar de maneira que ele nunca sonhou. Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora. A realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado. E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. "O que você quer dizer com isso, Rita?" As palavras saíram entrecortadas, como se um peso enorme estivesse pressionando sua garganta. A confusão não era apenas sobre Fernanda, era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram, sobre laços que pareciam se desfazer na sua frente. "Valdomiro, você precisa entender." Rita começou, mas suas palavras se perderam em meio à angústia. O barulho das sirenes se tornou ensurdecedor, e Valdomiro sentiu que o tempo estava escorrendo pelas mãos. A cada segundo, o medo e a raiva cresciam dentro dele, e quanto mais ele escutava Rita, mais embaraçada estava a situação. "O homem que é pai verdadeiro da Fernanda", Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última. "Ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora, ele pode ter saído da cadeia." Valdomiro congelou. O chão parecia se abrir sob seus pés. A dúvida o atormentava. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo davam sinais de que iam desmoronar. E numa fração de segundo, uma caminhonete parou bruscamente na beira da estrada. A porta se abriu com um baque e um homem alto e robusto saiu, com um olhar sombrio. Valdomiro reconheceu aquele olhar. Era o homem que Rita mencionara, um homem do passado dela. "Rita!" ele gritou, engrossando a voz e mirando diretamente para ela. "Você não pode fugir de mim!" Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. O que ele queria era proteger Fernanda, mas nem sabia como. Ela olhava para o pai, o rosto refletindo um medo profundo. Tudo o que Valdomiro queria era mantê-la longe de problemas, mas a verdade parecia estar à sua porta. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafiou, tentando manter a bravura. "O que você quer com a minha família?" Mas então, em meio à tensão, alguém atrás do homem chamou. Era um agente da lei. A polícia tinha chegado. Entre gritos e sirenes, Valdomiro se sentiu um pouco aliviado, mas esse alívio durou pouco. Aquele homem parecia mais interessado em Rita do que em qualquer outra coisa.
Você nunca me contou a verdade, o homem gritou, aproximando-se dela. Você acha que eu não sei quem você realmente é? Valdomiro se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que ele estava ouvindo? Rita não era apenas uma mulher comum. Era alguém envolvido em coisas aterradoras que poderiam estourar como um balão. Ele olhou para Fernanda, buscando seu olhar, desesperado por uma resposta. E como se tudo isso não fosse o bastante, uma voz familiar soou nas alturas. Era a avó de Valdomiro, Maria, que ele pensava estar morta. Ela estava ali, pálida, mas viva, chegando como um fantasma em meio à tempestade. Valdomiro! Gritou ela, o tom carregado de urgência. Ele não podia acreditar. O que ela estava fazendo aqui? Como isso era possível? Era como se tudo estivesse conspirando contra ele. Os olhos de Valdomiro saltaram entre a avó e a mãe de Fernanda, na expectativa de algo que não fazia sentido. Como você pode estar aqui? A mente dele gritou. E nesse momento, ao olhar bem nos olhos da avó, algo se acendeu. A verdade, meu filho. Maria começou, mas logo foi interrompida. Não, não faça isso. Rita bradou, em um estado de pânico. Você não pode revelar nada agora. Valdomiro olhou para a avó com uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que ela traria luz sobre os segredos que assombravam sua família. Mas antes que pudesse perguntar, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Instantaneamente, tudo ao redor deles se transformou em caos, com gente gritando, fumaça subindo, o brilho do fogo refletindo os rostos aterrorizados. No meio da confusão, Valdomiro viu o rosto de Rita mudar. Não era mais medo, mas determinação. O que mais ela estava escondendo? Que verdade estava prestes a vir à tona? Ele poderia jurar que tinha visto algo se mover atrás de Rita, uma sombra rápida e silenciosa. Então, uma segunda explosão, essa próxima a ele, lançou Valdomiro para o chão. Dores cruas atravessaram seu corpo e sua visão ficou turva. Ele olhou em volta, confuso, e lá estava Fernanda, com os olhos arregalados pela dor e o medo. A cada segundo que passava, Valdomiro sentiu que tudo que era familiar se distorcia ao seu redor. O passado, o presente e o futuro estavam emaranhados, formando um labirinto de horror. O homem, antes tão ameaçador, agora se contorceu no chão, e a cena chocante foi um puxão brusco na realidade de Valdomiro. Mas havia algo mais, algo escondido. Ele viu um homem se afastando, embrenhando-se na multidão, e algo na forma como ele se movia fez o coração de Valdomiro. Era como se ele soubesse que tinha que descobrir quem era aquele homem. Somente então Valdomiro percebeu que o homem poderia ser a chave de tudo. Tudo que ele tinha acreditado, cada pedaço da verdade, estava prestes a ser desvendado. Valdomiro! Maria gritou, puxando-o de volta à realidade. A verdade precisa ser dita antes que seja tarde demais. Os ecos da batalha só aumentavam. A única certeza que Valdomiro tinha era que ele não estava apenas lutando por uma vida, mas que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E a única pergunta que dominava sua mente agora era: estaria ele preparado para enfrentar a verdade? Valdomiro estava paralisado, o coração batendo com força, quase saindo pela boca. As sirenes estavam perto agora, a realidade cruel que ele não queria enfrentar se aproximando em tempestade. Ele olhou para Rita, a mulher de quem tanto amou, que poderia ter sido a chave do seu mundo desmoronado. E no momento em que se virou para Fernanda, no desespero nos olhos dela, uma nova confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso, Rita? As palavras saíram entrecortadas, como se um peso enorme estivesse pressionando sua garganta. A confusão não era apenas sobre Fernanda. Era sobre tudo. Era sobre a vida que eles construíram, sobre laços que pareciam se desfazer na sua frente. Valdomiro, você precisa entender. Rita começou, mas suas palavras se perderam em meio à angústia. O barulho da sirene se tornou ensurdecedor,
e Valdomiro sentiu que o tempo estava escorrendo pelas mãos. A cada segundo, o medo e a raiva cresciam dentro dele, e quanto mais ele escutava Rita, mais embaraçada estava a situação. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda. Rita arriscou, como se cada palavra pudesse ser a última. Ele está relacionado a esse desespero. Ele não é só um passado. Ele está envolvido em coisas terríveis. E agora, ele pode ter saído da cadeia. Valdomiro congelou. O chão parecia se abrir sob seus pés. A dúvida o atormentava. O que mais poderia acontecer? Os próprios fundamentos do seu mundo davam sinais de que iam desmoronar. E numa fração de segundo, uma caminhonete parou bruscamente na beira da estrada. A porta se abriu com um baque, e um homem alto e robusto saiu, com um olhar sombrio. Valdomiro reconheceu aquele olhar. Era o homem que Rita mencionara. Um homem do passado dela. "Rita!" ele gritou, engrossando a voz e mirando diretamente para ela. "Você não pode fugir de mim." Um calafrio percorreu a espinha de Valdomiro. O que ele queria era proteger Fernanda, mas não sabia como. Ela olhava para o pai, o rosto refletindo um medo profundo. Tudo que Valdomiro queria era mantê-la longe de problemas, mas a verdade parecia estar à sua porta. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafiou, tentando manter a bravura. O que você quer com a minha família?" Rita, tomada pelo pânico, começou a balançar a cabeça. "Valdomiro, ele não deveria estar aqui." O homem então levantou a mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo ainda mais chocante. "A verdade, Valdomiro, é mais pesada do que você imagina. E se você soubesse quem eu realmente sou, não seria apenas sua filha em perigo, mas tudo o que você sempre acreditou também." E antes que pudesse entender o que estava prestes a dizer, um tiro cortou o ar. Um estalo agudo que interrompeu tudo. O cheiro da pólvora invadiu o ambiente, e Valdomiro sentiu o mundo se fechar ao seu redor. Seu instinto o levou a proteger Fernanda, mas o que aconteceu em seguida estava fora do controle dele. Aquele homem, em vez de atacar, desmoronou no chão, revelando um papel que escorregou de sua mão. Era uma foto. Valdomiro a pegou, seu coração palpita forte. A imagem, porém, era algo que desmantelou sua realidade. Era uma foto antiga, em preto e branco, de Rita e do homem, juntos, mas não era só isso. No fundo da foto tinha uma criança que era Fernanda. A semelhança era inegável. Os traços do rosto, o sorriso. O choque que reverberou dentro dele era quase físico. "O que é isso?" Valdomiro sussurrou, a voz carregada de incredulidade. Rita, em estado de choque, tentou explicar. Mas as palavras falharam. A multidão ao redor começou a murmurar. As expressões eram de espanto e confusão. Alguém tinha tirado uma foto e compartilhado, e isso só aumentava a agitação. "Você sabia que eu estava aqui?" A voz de Fernanda soou cortando o ar. Ela olhou para a mãe, a mirada cheia de dor. "Você nunca me contou, não é? Você me escondeu isso?" Rita, sem saber o que mais dizer, balançou a cabeça. A tensão estava insuportável. O homem no chão tentava levantar, mas a polícia se aproximava rapidamente. Valdomiro sentiu que a terra sob seus pés estava se movendo, e ele estava prestes a afundar. "O que você estava escondendo de mim, mãe?" Fernanda se virou novamente para Rita. Abrindo caminho entre os corpos no tumulto, Maria, a avó de Valdomiro, surgiu novamente, e a presença dela parecia agitar ainda mais a situação. O público se virou. "Valdomiro, ouça!" ela gritou, os olhos fixos nele. "O segredo que todos têm que saber é que essa história começa antes de nós, e que todos nós estamos conectados de maneiras que você nunca imaginou." A voz dela rasgou através do barulho e da confusão, prendendo a atenção de todos. Valdomiro sentiu seu coração acelerar, enquanto a realidade tomava um novo contorno, algo que ele não podia prever. O homem agora se levantou, a expressão feroz, mas tudo ficou em segundo plano. O que mais havia dentro daquela história? Ali estava um novo enigma. Segredos, ligações,
revelar quem realmente faz parte da história. Apenas com aquela nova reviravolta, Valdomiro percebeu que tudo o que acreditava sobre amor, família e lealdade estava prestes a ser desmantelado mais uma vez. E no meio desse caos, o que sobraria para eles todos? A única certeza agora era que o passado clamava por respostas, e as consequências estavam prestes a explodir. Valdomiro estava paralisado, o coração disparado, quase pulando para fora do peito. As sirenes se aproximavam, e a realidade cruel que ele temia estava à porta. Ele olhou para Rita, a mulher que havia amado por anos e que agora parecia o verdadeiro caos na vida dele. O medo tomou conta dele ao se voltar para Fernanda, e viu o desespero refletido nos olhos dela, e um nó se formou em sua garganta. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que você quer dizer com isso, Rita? As palavras saíram como um sussurro. A confusão não se tratava apenas de Fernanda. Era sobre a vida que tinham construído, sobre laços que pareciam desmanchar na sua frente. Valdomiro, você precisa entender, começou Rita, mas a angústia na voz a impediu de continuar. As sirenes urulhavam, crescendo em intensidade, enquanto Valdomiro sentia que todo o tempo estava escorrendo pelas mãos. A cada pulso do seu coração, um misto de raiva e medo inundava sua mente, e quanto mais escutava Rita, mais embaraçado ficava. O homem que é pai verdadeiro da Fernanda, ela gaguejou, como se cada palavra pesada pudesse ser a última. Ele está aqui, e é mais complicado do que você imagina. Ele está envolvido em coisas terríveis. A cada palavra, o chão sob seus pés parecia ruir. Uma caminhonete parou abruptamente na beira da estrada, e a situação se transformou em caos. Um homem alto, robusto e com um olhar imperturbável saiu do veículo. E Valdomiro soube imediatamente que aquela figura era a personificação do seu pesadelo, o homem que Rita tentava esconder. "Rita!" o homem gritou, com uma voz imponente. "Você não pode fugir de mim!" Valdomiro sentiu um calafrio subir pela espinha. O desejo de proteger Fernanda era mais forte que tudo, mas a situação girava fora de controle. "O que você vai fazer?" Valdomiro desafiou, buscando força em si mesmo. "O que você quer da minha família?" Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um revólver soou. O ar ficou pesado com o cheiro de pólvora, e a figura ameaçadora no chão começou a se contorcer. O que Fernando tinha em mãos não era apenas uma questão de vida ou morte, era algo muito mais profundo. Valdomiro segurou a foto que caiu do homem. A imagem trazia não só Rita, mas uma versão mais jovem dela, com uma criança ao lado que parecia ser a cara de Fernanda. O choque tomou conta dele. A confusão e a dor foram um soco no estômago. "O que é isso?" Valdomiro sussurrou, sem conseguir acreditar no que via. Rita parecia desconcertada, lutando para encontrar palavras. O tumulto ao redor se intensificava e as vozes da multidão se misturavam em gritos de estupefação. "Ô mãe!" Fernanda se virou para Rita, a dor estampada em seu rosto. "Como você pôde esconder isso de mim?" Ali, em meio ao caos, Maria, a avó de Valdomiro, apareceu como uma luz na escuridão. Ela o encarou com uma intensidade que fez os outros ao redor recuarem. "Valdomiro!" gritou Maria. "A verdade precisa ser revelada antes que tudo isso acabe mal." O mundo girou ao redor dele. Rita estava prestes a desmoronar, e a multidão sentia a tensão subindo com cada instante que passava. Aquele homem no chão resfolegava. Havia perigos à espreita, segredos mais profundos escondidos sob camadas de mentiras. Valdomiro sentiu que tudo ao seu redor se desmoronava. A única certeza que ele tinha era que, seja qual for a verdade que estava prestes a ser desnudada, ela mudaria tudo. Ele encarou Fernanda, a respiração pesada entre eles, e soube que a única forma de seguir em frente era finalmente confrontar o que tinha sido ocultado. As respostas estavam ali, penduradas em cada palavra não ditada. Valdomiro tomou um passo à frente, decidido a lutar por sua família,
e por uma verdade que precisava ser revelada, independente do custo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estamos curiosos para saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.